Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um resumo de Atos Apóstolo, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 15, que tem a temática a expansão da igreja. Então a igreja ali em Jerusalém, que surge em Atos 2, cerca de 120 pessoas, nós vamos ver que até Atos 7 nós temos cerca de quase 5.000 almas agregadas à igreja. Porém, os apóstolos, aqueles que foram chamados para anunciar o evangelho, no final de Mateus, Marcos e no início de Atos Apóstolos, nós vemos que a ordem expressa pelo Senhor Jesus Cristo é que eles levassem o evangelho a todas as pessoas, pregasse em todos os lugares, que eles fossem a todas as tribos, as nações, anunciando as boas novas. Porém, do capítulo 2 até o capítulo de número 7, nós vamos encontrar a igreja, ela estando localizada somente em Jerusalém. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, um dos 7 diáconos, ele anuncia o evangelho a um grupo de judeus pertencente à sinagoga ali dos libertinos, nós vamos ver que a mensagem de que Estevão pregava, ela não tinha como contradizer ou refutar a mensagem cristológica baseada nas escrituras do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias, que ressuscitou dentre os mortos, que ele era o ungido, o prometido, que estava relacionado na antiga aliança e que veio para salvar o seu povo. Então, diante ali de uma revolta desses membros dessa sinagoga por não poderem refutar ou argumentar contra o ensino ali pregado por Estevão, eles vão assassinar esse cristão. Então nós vamos ver que isso parece que vai despertar uma ira muito grande dentro do judaísmo, principalmente em um moço chamado Saulo, em que a igreja vai ser totalmente perseguida por esse grupo pertencente ao Sinédrio, um grupo composto de fariseus, saduceus, escribas, ancião. Nós vamos ver que eles querem acabar com a igreja. E a igreja, embora ela seja perseguida, nós vamos ver que ela não vai deixar de anunciar o evangelho diante dessa crise que ocorre ali em Jerusalém. Os apóstolos eles decidem ficar ali em Jerusalém, mas me parece que essa perseguição ela é muito grande, principalmente contra os cristãos de fala grega. Então nós vamos ver que a circunstância vai transformar no cumprimento da missão que Jesus havia dado aos discípulos de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Então, essa perseguição, Deus vai transformar no meio para que o evangelho ele seja anunciado em outros lugares. Então, a igreja, ela precisa cumprir a sua missão. E nós vamos ver que nesse cenário de perseguição, a igreja ela lamenta ali
a morte de Estevão, né? A igreja, mesmo sendo perseguida, ela não perde o que? A sua humanidade. Ela é sensível o que? Ao sofrimento da sua comunidade, essa solidariedade ali fraterna, né? Eles sentem ali o que? Vamos dizer assim, a perca de Estevão. Mas eles não se deixam que abater por causa dessa situação. Porque mesmo que tenha o luto, tenha aquele momento de tristeza, e eles estão passando por esse sofrimento, nós vamos ver que eles não sucumbem diante do medo, mas eles continuam o quê? Ali anunciando o evangelho. Interessante que mesmo diante da perseguição, nós vamos ver que quando Filipe ele chega ali em Samaria, né, o texto diz que houve ali na cidade o que? Uma grande alegria. Então, a igreja, ela estava sendo perseguida, assolada, mas ela não deixa de levar o quê? A mensagem do evangelho a outras pessoas. Então, a força da igreja, ela está baseada o quê? Na pessoa bendita de Jesus, na esperança o quê? De uma vida eterna. Então, a força da igreja não está o quê? Diante das perseguições, mas sim na esperança do evangelho, que é a vida eterna com Deus. Porque eles sabiam que mesmo diante disso tudo, Deus está no controle. Então, né, eles estão entendendo que a dor, as perseguições, são desafios que nós encontramos o que na nossa jornada. E nós não podemos perder o que? A fé, o ânimo, a esperança em Cristo Jesus. E quando eles fogem para outra localidade, nós vamos ver aqui em Atos 8:4, eles estão anunciando o que? A palavra. No caso, estão anunciando o evangelho. Então, a evangelização, ela é centrada o quê? Nas escrituras, na verdade bíblica. Então, a igreja, ela tem o que? A palavra de Deus. Ela não pode ir além daquilo que está escrito. Então, a igreja, antes ela estava ali dentro de uma localidade chamada Jerusalém, na cidade. Mas diante da perseguição, eles vão sair da zona de conforto e vão deixar, vamos usar a expressão, eles vão deixar o templo e vão anunciar fora do templo, fora da igreja. Então, quando eles saem de Jerusalém, eles começam a anunciar o quê? Na Judéia, Samaria. E nós vamos ver que eles vão até o confim do tempo, até os confins do mundo. Quando Jesus fala dessa questão, começar em Jerusalém, Jesus vai falar Judéia, Samaria e os confins da terra. Então nós vamos ver que eles vão cumprir essa missão, essa determinação, o ID de Cristo, quando surge o quê? A perseguição. Então, há eventos que nós não compreendemos, mas nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas e acaba tendo um propósito nisso. Então, a igreja, ela evangeliza centrado na palavra de Deus. E quando Filipe chega lá em Samaria, né, versículo 8, no verso 5, fala que Filipe pregava a Cristo. Então, Cristo é o centro das Escrituras. O Evangelho, as boas novas, está relacionado com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o Evangelho, ele é cristocêntrico. Aponta a Cristo. Então, a mensagem, ela não depende o que de argumentos humanos ou argumentos filosóficos, mas sim uma mensagem centrada no Cristo que morreu ali na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e
ascendeu ao céu, está à direita do Pai e intercede por nós. E um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Então eles pregam que essa mensagem. E outra coisa, a evangelização é centrada aqui na palavra, é centrada em Cristo, mas também anunciada no poder do Espírito Santo. O texto diz que Felipe fazia o quê? Prodígios e maravilhas, né? As pessoas que estavam possessas eram libertadas, os coxos eles eram curados. Então o evangelho do reino de Deus ele está sendo anunciado. E uma multidão de pessoas elas aceitam a Cristo. E o fato interessante que nos chama aqui no item 3, né? A igreja dá suporte à evangelização. Então, Filipe, um dos 7 diáconos, ele vai ser reconhecido como um grande evangelista. Então, ele prega o evangelho, as pessoas vão crer, as pessoas vão ser batizadas, e nós vamos ver que essa notícia chega em Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, os apóstolos vão até Samaria. Nós vamos ver que Pedro e João, junto com Tiago, que quando Jesus passa por Samaria, pede para Deus mandar fogo do céu e consumir ali o samaritano, nós vamos ver que agora eles não vão para destruir, mas eles vão para confirmar o que? A salvação em Cristo Jesus. Então eles vão para ver a veracidade daquele movimento. Então a tarefa da igreja, ela não é centrada somente nos ministros, mas é uma missão de todos aqueles que faz parte do corpo da igreja. Todos os membros têm essa missão. Nós vamos ver que foram pessoas anônimas que dão início a essa grande comissão de Cristo de anunciar o evangelho. O texto fala por todos os lugares. Então, os apóstolos, eles não são indiferentes o quê? Às novas frentes missionárias, mas eles vão para dar suporte. Interessante que quando eles chegam até Samaria, eles verificam que o povo havia se convertido, o povo havia aceitado a Cristo, mas ainda o povo não havia recebido o quê? Dons espirituais. Porque vai dizer que Pedro e João vai orar, vai impor as mãos ali, eles vão receber o Espírito. Essa questão de receber o Espírito aqui não é que eles não tinham o Espírito Santo. Porque no momento que os samaritanos, eles aceitaram a Cristo, eles tinham que já o Espírito Santo. Só que o que dá a entender no texto aqui, né, é que eles ainda não haviam tido nenhuma experiência espiritual. Alguns vão dizer que é o batismo com o Espírito Santo, mas o texto não deixa claro, né, qual é a evidência dessa manifestação do Espírito Santo na vida do samaritano. Que dons são esses, né, de que eles vão receber? Eu acredito que sejam dons, né, que vêm revestir a eles para o que? O exercício, o que? Da comunhão, da edificação da igreja. Dons de repartir, dons de contribuir, dons de exercer misericórdia, dons de profecias. Então são dons espirituais. Né? Isso mostra, né? Felipe não poderia fazer isso, mas o que nós entendemos, né, que mostra que ali que aquele movimento, ele não é um movimento fragmentado, mas ele está ligado que a uma denominação, no caso a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém. Então os apóstolos vão lá para mostrar o que ali o elo, a ligação que eles tinham que com a igreja mãe ali em Jerusalém. Então a expansão da igreja em Atos 8, ela ocorre diante de uma perseguição, diante de uma aflição muito grande que está acontecendo, né?
E o que nós aprendemos aqui é que as adversidades, o sofrimento, né, eles não são obstáculo para que o evangelho seja impedido de pregar, mas torna-se um meio, né, para que aquilo que parecia um revés, ele acaba sendo um instrumento da qual Deus vai usar para que muitas pessoas venham ser salvas. Então, o samaritano, que era judeus misto, né, casamento de judeus com gentios, surgiram ali o samaritano, nós vamos ver que a igreja, ela rompe essa barreira transcultural, essa barreira, né, de acepção de pessoas e pregam a um outro grupo, né, diferente, para que essas pessoas venham receber o que? As boas novas. Então, a igreja, ela precisa se manter fiel à verdade do evangelho, às sagradas escrituras. É o que esses discípulos, essas pessoas mantêm. Eles mantêm o que? Ligado àquilo que eles aprenderam ali em Jerusalém, né? Em Atos capítulo 2 vai dizer que a igreja, ela crescia, se fortalecia o que? Na doutrina, no ensinamento dos apóstolos que eles receberam de Cristo. Logo, esses irmãos que estão dispersos, eles vão dar continuidade a essa missão de estar anunciando as boas novas a todas as pessoas. E isso nos mostra um exemplo, que a igreja, ela precisa sair da sua área de conforto, né, dentro das quatro paredes, e anunciar o evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas, para que as pessoas sejam salvas e tenham seus pecados perdoados e a garantia da vida eterna. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz.